Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pois é, o nosso assunto de hoje nós iremos estudar a matéria de geografia com o assunto arte e a indústria. Vocês irão conhecer um pouco sobre o artesanato e a indústria, o surgimento da indústria e até os momentos de hoje. Vamos ver? Bom, primeiro, tia Gil vai fazer a pergunta para vocês: o que é artesanato? Artesanato é a técnica manual realizada por artesão. Vamos ver aqui outros tópicos que falam sobre o artesanato? Bom, o artesanato surgiu no final da Idade Média e defina-se pela produção independente, instrumento de trabalho simples que pertenciam ao próprio trabalhador. O trabalho é manual, a produção é pequena. A ausência de divisão do trabalho, normalmente, o trabalho é acompanhado pela família. Então, são os pontos mais importantes desenvolvidos no artesanato. Como vocês viram, alguns tópicos. O mais importante é que tudo que eles fazem manual. Então, a sua produção é uma produção que é pequena por conta de que eles trabalham com material usando a sua própria mão. Então, diminuindo a produção do seu artesanato. Vamos ver aqui uma imagem que relata as mulheres que usavam artesanato. Pelo que vocês estão observando, é pessoas que trajavam vestes diferentes, não é? E aqui elas estavam costurando. Então, é também um artesanato manual. Vamos ver outros exemplos? Temos aqui que é bem conhecido nos atuais dias de hoje, o crochê, a flor que sempre a gente faz usando tecido, usando EVA, certo? Aqui é a linha, o material usado para esse artesanato, e também as bonequinhas de pano. Tem outro método aqui também de artesanato, que é bem conhecido, usando a garrafa PET. Tia colocou esses exemplos, mas existe muitos outros exemplos. Aqui o marcador de página e aqui a florzinha de crochê. Certo? Então, agora nós iremos conhecer mais um outro tópico, que é a manufatura. O que é a manufatura? Vamos ver aqui? Bom, a manufatura é o comerciante passou, então, a fornecer a matéria-prima aos artesãos e a pagar-lhe uma certa quantia pelo produto acabado que ele revendia. Ou seja, pela mão de obra, eles contratavam os artesãos e ali eles iam produzir mais. Os artesãos passou a trabalhar em troca de um salário, tá? A grande fatura industrial era a manufatura, tá? Então, eles utilizavam uma maneira que eles tinham, que era os maquinários, e contratavam as pessoas para fazer este trabalho, ou seja, contratavam os artesãos. E ali a sua produção ia aumentar. Vamos ver agora alguns exemplos da manufatura. Temos aqui alguns exemplos relatando
as imagens da manufatura. Bom, vocês estão aí vendo as imagens e empresários, donos dos instrumentos e local, eles reuniam os artesãos em galpões para melhor controle da sua produção, tá? Aqui nós estamos visualizando gravuras relatando, aqui a mulher trabalhando com tecelagem. Vamos ver outros exemplos. Aqui também é a manufatura. Olha só. Atenção. A manufatura, vocês estão visualizando a imagem de crianças aí, não é verdade? Então, naquela época, crianças maiores de 6 anos também trabalhavam nas indústrias inglesas, das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite, ganhando um salário 5 vezes menor do que dos adultos, ou apenas alimentação e alojamento, além de serem castigadas quando conversavam ou não trabalhavam de acordo com as exigências do patrão. Olha só. Nós iremos ver um outro título, que é falando sobre a indústria. Dá-se o nome de indústria ao local que transforma a matéria-prima no produto final, ou seja, industrializado. A produção é larga escala e a produção em série. O que quer dizer? Quer dizer que as indústrias, com os maquinários, a sua produção, a sua produção, ela estende muitos produtos de uma só vez, em grande quantidade, tá? Vamos conhecer aqui algumas indústrias. Nós temos aqui as indústrias de automóvel, tá? Nós temos aqui outra indústria, tá? Vamos ver aqui uma outra indústria aqui na própria cidade da gente tem, né? Parece não, a Azaleia, o fardamento da Azaleia é uma produção de sapatos. Então, cada máquina ela produz uma parte de um calçado e cada um funcionário tem uma função de fazer alguma coisa para essa produção de calçados. E ao lado aqui nós temos uma indústria de sucos, certo? Vamos conhecer agora a primeira revolução industrial. Bom, essa primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra no século XVIII, tá? Quando iniciou o surgimento das máquinas. Vamos ver aqui. Surgiram máquinas capazes de acelerar e aumentar a produção, como a máquina de fiar e a máquina a vapor. O regime de trabalho assalariado se generalizou, surgindo um novo tipo de trabalho, o operário. O desenvolvimento industrial levou à intensa exploração do trabalhador. A fonte de energia que mais se destacou foi o carvão mineral. A indústria que mais se destacou foi a têxtil. Vamos conhecer aqui. Então, existia esse tipo de maquinário na revolução, na primeira revolução, tá? Estamos vendo aí que pela década, volta de 1760 até 1850, as vestes eram diferentes e os maquinários também, eram tudo diferente. Vamos falar sobre a segunda revolução industrial. Foi no século XIX,
Entre as principais invenções e descobertas desse período, destacou-se o motor de combustão interna, que permitiu o aparecimento do automóvel e revolucionou os transportes. Houve também a descoberta da eletricidade e a revolução nas comunicações, com invenção do telefone, do telégrafo, do rádio, do cinema e da televisão. Aos poucos, o petróleo substituiu o carvão mineral como a principal fonte de energia. Destaque para as indústrias automobilísticas, petroquímica e siderúrgicas. Tia vai mostrar agora alguns exemplos. Olha só. Aqui foram as prensas, a prensa móvel. E aqui postei para vocês essa imagem dos primeiros telefones na segunda revolução. Olha quanto avanço, não é? Os telefones. Bom, vamos agora falar um pouco sobre a terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Científica e Tecnológica. Uso da tecnologia de ponta. Destaque para a robótica, a informática, as telecomunicações, a biotecnologia, a engenharia, a conquista espacial, etc. Existe uma mão de obra altamente qualificada, que até hoje são renovadas, não é? Então, aqui era os computadores, o surgimento do primeiro modelo do computador e o surgimento também da robótica, certo? Então, esse assunto vocês vão encontrar dando início na página, no livro de vocês, na página 80. Esse conteúdo é um conteúdo muito extenso, mas a gente vai trabalhando aos poucos, tá bom? Esse foi o resumo de todo o conteúdo da página 80 até a página 90. Mas aos poucos a gente vai estudando e vai fazendo também as atividades. Tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo.